A nossa segunda questão aqui foi exatamente uma questão de progressões aritméticas. Eu tentei aí fazer o seguinte, eu peguei uma questãozinha aí colocando termos aritméticos, a soma de 20 termos da progressão aritmética, em que esses termos estão em função de um logaritmo de x. Então eu tenho uma sequência, log de x ao cubo, sucessivamente. Então ele fala que a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência é exatamente 200. E pede o valor de x à quarta. Primeiro vamos fazer um pequeno resumo aqui sobre progressões aritméticas. Então o que é que eu tenho aí? O cálculo da razão, importante. O cálculo da razão é exatamente o seguinte. A razão vai ser um termo qualquer menos o seu termo anterior. Então tenho que pensar exatamente no cálculo da razão. Eu vou precisar trabalhar isso. Também do termo geral. O que é que acontece? O termo geral de uma progressão aritmética, a n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes quem vezes a razão. E vamos precisar nessa questão também exatamente de quê? Da soma dos termos de uma progressão aritmética, né? Então eu vou ter aí, já que eu estou somando 20 termos, eu vou ter que Sn vai ser igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Então eu tenho que estar bastante atento, como o Leonardo colocou, em relação às questões, essas questões comuns da nossa prova. Então a questão de progressão aritmética é uma questão comum que com certeza vai aparecer na nossa prova. Tenho também que pensar o seguinte, como a questão envolveu logaritmo, então eu queria também fazer uma pequena revisão sobre logaritmo com vocês. Então o logaritmo de um número natural, n, qualquer que seja a base, ele é igual a x, se somente se a elevado a x for igual a n. Lembrando que tanto a base quanto o logaritmando, eles são positivos, porém essa base terá que ser diferente de 1. Além disso, nessa questão, a gente vai utilizar duas propriedades importantes. Inclusive, eu tentei aqui reduzir apenas uma propriedade para vocês criarem uma ferramenta a mais na resolução das equações com logaritmos, mas na realidade eu tenho duas propriedades que eu poderia utilizar. Primeiro, a propriedade da divisão e também a propriedade da potenciação. Até o ano passado, antes dessa mudança, a nossa prova traz já essas questões, essas propriedades para vocês na primeira capa. Vamos ver agora a questãozinha? Bom, então, novamente, repetindo aí, ó, eu coloquei um pequeno resumo de que ferramentas eu devo utilizar nessa equação, tá? Nessa questão. Então, o cálculo da razão é um termo qualquer menos o termo anterior, está aí na telinha, né? Fórmula do termo geral, a n igual a 1, n menos 1 vezes a razão da progressão, e a soma em PA, Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Ok? Então, vamos ler aqui novamente a questãozinha. Para logaritmo, também já falei, eu coloquei a definição de logaritmo. Log de n na base a igual a x, se somente se a elevado a x igual a n. Atenção, por favor, nessa questão. Esse sentido da igualdade de log até a exponencial, eu tenho que prestar atenção no sentido contrário da exponencial para o logaritmo, onde esse a e esse n são positivos e a base sempre diferente de 1. Ok? Das propriedades, como eu coloquei para vocês no início, eu tentei mostrar para vocês aí o seguinte, usar apenas a ferramenta da propriedade de uma potência. Então eu tenho aí logaritmo de uma potência, o expoente desse logaritmando, ele multiplica o próprio logaritmo, permanecendo tanto o logaritmo quanto a sua base. Vamos agora para a resolução. Observe o seguinte, primeiro vamos definir a razão da progressão aritmética. A razão vai ser, eu considerei aí o segundo termo, menos o primeiro termo. Bom, eu poderia, como eu falei anteriormente, usar a divisão aí, ó, a propriedade da divisão. Lembrando que esse logaritmo é de base quanto, pessoal? Base 10. Eu tenho que frisar essa questão do logaritmo base 10. Eu poderia até ter colocado essa base para a gente, na hora da resolução, estar atento à questão da base. Mas o que é que eu utilizei? O expoente 3, aí, ó, ele veio e multiplicou o logaritmo utilizando exatamente a propriedade da potenciação. O logaritmo de x aí assumiu um papel de incógnita. Então, log de x é uma incógnita. Então, 3 menos 1, eu tenho que a razão é 2 log de x. Então, já tenho a razão da minha progressão aritmética. A partir daí, o que é que eu estou querendo aí? Sendo a 1 o primeiro termo e a 20 o 20º termo, o que é que a gente tem aí? O 20º termo é igual ao primeiro mais 19 vezes a razão. Lembra do que a gente falou anteriormente, né? Esse 19 veio de n menos 1. N é exatamente o termo que eu estou querendo encontrar, que no caso aí, nosso caso, é o 20º termo. Então, o 20º termo é igual ao primeiro termo que foi dado no problema, que é o log de x, na base 10, mais 19 vezes a razão que acabamos de encontrar. Ó. Então, a razão aí da progressão aritmética, 2 log de x. Organizando as continhas,
O 20º termo vai ser log de x mais 38 log de x. Somando direitinho, portanto, o 20º termo vai ser 39 log de x. Ok? Bom, continuando, eu tenho o seguinte, olha. Sendo S20 a soma dos 20 primeiros termos, então temos o seguinte. A definição da soma, coloquei a formulazinha da soma, 1 mais A20 vezes n, que é o número de termos que eu estou somando, dividido por 2. Observando direitinho aí, ó. O primeiro termo é log de x na base 10. O 20º termo calculado, 39 log de x. Já dividi aí 20 por 2, tá? 20 dividido por 2, então dá 10 aí no resultado. Organizando a continha, eu tenho 1 log de x mais 39 log de x dá 40 vezes 10, 400 log de x. Olha o artifício utilizado aqui nessa questão, pessoal. Preste só atenção. Implica o seguinte. S20, que é a soma dos 20 primeiros termos, é igual a 4 vezes 100 log de x. Esses 400 aqui eu fatorei em função de 4 vezes 100. Por que eu fatorei em função de 4 vezes 100? Porque eu estou tentando colocar essa soma em função do que ele já está pedindo, que é exatamente o logaritmo de x elevado a, no caso, x elevado a 4, desculpe. Então eu tenho o seguinte, portanto a soma é igual a 100 vezes o log de x elevado a 4. Bom, preste atenção aqui um pouquinho. Olha, esse 4, que era esse fator 4 aí, ele usou a relação inversa da propriedade da potenciação. Ele foi para o expoente do logaritmando. Então, na realidade, essa igualdade, ficamos com a soma dos 20 primeiros termos, 100 vezes logaritmo de x a 4. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque x a 4 é exatamente o elemento que eu estou querendo encontrar. Tá bom? Então, veja só, x a 4 é esse elemento. Então, eu usei essa ferramenta para que nós começamos assim a criar ferramentas. O maior número de reais, eu digo sempre para meus alunos, pessoal, quanto mais questões eu tiver resolvidas, o maior número de ferramentas eu vou adquirir. Então, eu tentei exatamente isso. Vamos voltar para a telinha aí para a gente ver. Então, observe o seguinte, continuando, eu tenho, no enunciado, falamos que a soma dos 20 primeiros termos vale 200. Então, temos o seguinte, ó. S20 eu substituí pelo valor encontrado, que foi 100 log de x elevado a 4. Isso tudo igual a quanto? Isso tudo igual a 200. Passei o 100 dividindo 200 lá, o segundo membro. Então, log de x elevado a 4 é igual a 2. Então, necessariamente, eu tenho, usando a definição dos logaritmos, olha a base 10 aí, ó. Então, 10 eu tenho que x elevado a 4... é exatamente igual a 10, que é base, elevado a 2. Portanto, x elevado a 4 vale exatamente quanto? 100, alternativa C. Então, perceba o seguinte. Essas questões de logaritmos são questões que vai com certeza aparecer na nossa prova. Não tenham dúvida. Não esperamos que, mais uma vez, as propriedades operatórias e as definições e consequências das definições de logaritmo apareçam na nossa prova. Tá? Até porque, como a própria Compef colocou nas discussões anteriores a essa mudança da nossa prova do vestibular, a prova do vestibular da UFRN, ele vai ter uma aproximação maior do ensino médio. Então, se ele tem uma aproximação maior do ensino médio, eu tenho que trabalhar exatamente as habilidades e as competências do aluno. Bom, qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, ou então mandar um e-mail para ele, que ele já entra em contato com toda a equipe e a gente prontamente tira suas dúvidas.